Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar da Instrução Normativa 128 de 2022, que veio como um grande normativo para acompanhar as modificações trazidas pela reforma da Previdência Social, emenda constitucional número 103 de 2019. Pulando a atualização, o legislador ainda não adequou a Lei 8.213 de 91. Então, vocês sabem que essa lei está muito desatualizada. O legislador ele já trouxe as alterações para o decreto 3048 de 99, que foi atualizado pelo decreto 10.410 de 2020. Nós já falamos bastante desse decreto aqui no canal. Trouxe a Instrução Normativa 128 de março de 2022, que acabou por colocar abaixo inteiramente a Instrução Normativa 77 de janeiro de 2015. A Instrução Normativa 77 estabelecia rotinas para agilizar e uniformizar o reconhecimento de direitos dos segurados e beneficiários da Previdência Social, com a observância de princípios estabelecidos pela Constituição Federal. A Instrução Normativa 128 traz a mesma ideia, trouxe regras e procedimentos e rotinas necessárias à efetiva aplicação das normas de direito previdenciário. Mal a Instrução Normativa 128 saiu, agora em março de 2022, nós já temos uma profunda alteração dada pela Instrução Normativa 141 de dezembro de 2022. No vídeo de hoje nós vamos falar de algumas alterações que complicam um pouco a vida do segurado. Primeiro, eu gostaria de me apresentar aos que são novos aqui no canal. Meu nome é Renata Menegassi, advogada, sou especialista em direito previdenciário. Antes de falar do tema do vídeo, eu tenho um pedido: se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook para me ajudar a fazer crescer o canal. Não se esqueça de ativar as notificações. Existe um link na descrição do vídeo para agendamento de consulta, é só para agendamento de consulta. Clica nesse link azul que você fala diretamente comigo ou com os meus colaboradores. Te convido para me seguir lá no Instagram, vou deixar meu usuário aqui na tela, mas é @doutora Renata Menegassi. Vai ser um prazer ter você aqui comigo no YouTube e lá no Instagram. Qualquer problema que você tiver, deixe aqui nos comentários. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou lá na caixinha de pergunta do Instagram do @doutora Renata Menegassi, que eu te respondo. Vamos à primeira modificação que complica um pouco a vida do segurado do INSS. Você está pagando a Previdência Social na modalidade contribuinte individual, por exemplo, e você quer mudar para a modalidade facultativo. Renata, é só alterar o código no carnê que vai dar tudo certo. É claro que não. Você não pode fazer isso. Você não pode só alterar o código no carnê. O que você deve fazer? O parágrafo 15 do artigo 8º da Instrução Normativa 128 determinava que, no caso de alteração de categoria do segurado obrigatório para o facultativo, seria solicitada uma declaração do requerente que estava fazendo essa alteração de categoria de que ele não exerce atividade de filiação obrigatória vinculada ao regime geral de previdência social ou a um regime próprio. Então, o segurado que queria deixar de pagar como contribuinte individual, por exemplo, ele quer fazer agora as contribuições na categoria facultativa, ele tinha que apresentar uma declaração que não estava exercendo atividades, que não estava trabalhando, que o enquadrava como segurado obrigatório. Nós tivemos uma alteração nessa regra. Como que ficou agora essa regra? No caso de alteração da categoria de segurado obrigatório para segurado facultativo, da mesma forma é solicitada a declaração do requerente que esse segurado não exerce mais a atividade laborativa que o vincule ao regime geral de previdência social ou a um regime próprio. Contudo, essa declaração ela será confirmada com análise em conjunto com informações que constam no sistema à disposição do INSS. Então, não basta mais a declaração. O INSS ele irá confirmar em seus sistemas se a declaração procede, que o segurado não mais exerce mesmo atividades que o vincule como um segurado obrigatório.
Isso é uma piora na situação daquele que quer mudar de categoria. Você deve acompanhar, caso faça o requerimento, para alterar a categoria. Não é só mudar o código no Carnê, você tem que fazer todo esse trâmite. A segunda modificação que complicou um pouco a vida dos segurados é a transferência de responsabilidade da prova da remuneração do segurado, que é a parte hipossuficiente de toda a relação previdenciária. Como isso aconteceu? A partir da substituição da GFIP, que é um documento emitido pela empresa, pelo E-Social, é considerada pelo INSS remuneração de empregado, urbano ou rural, inclusive daquele em contrato de trabalho intermitente, informada pelo empregador, mediante registro de evento eletrônico no E-Social. Então, somente a remuneração informada pelo empregador é considerada. Isso é uma responsabilidade do empregador. O funcionário não tem que fazer essa comunicação, ele não tem que trazer essa informação para o INSS. O empregador, através do E-Social, informa ao INSS quanto o segurado, quanto o trabalhador ganha. Caso esse empregador não tenha informado o que o empregado pode fazer, o empregado ele pode apresentar o contra-cheque ou o recibo de pagamento, identificação do empregador e a sua própria identificação, a competência de que se refere a esse documento, esse salário que ele está comprovando, e um número de recibo eletrônico emitido pelo E-Social, que já é bastante coisa, inclusive documentos que o segurado normalmente não possui. Agora, nós tivemos uma piora. Caso não conste o número do recibo eletrônico emitido pelo E-Social no contra-cheque ou no recibo de pagamento, o empregado ele deve apresentar, juntamente com o documento, um comprovante contendo o número de recibo eletrônico emitido pelo E-Social, apresentado de declaração com a assinatura e identificação do responsável pelas informações, podendo ser utilizado um modelo que está na plataforma do meu INSS, que é um modelo chamado Declaração de Confirmação do Envio de Dados Trabalhistas e Previdenciários pelo E-Social e informações dos números de recibos eletrônicos. Então, além de transferir a responsabilidade para o segurado, que não deveria ser dele, o governo ele adicionou um formulário e novos documentos para que a sua remuneração seja comprovada. Ora, se a obrigatoriedade de informar as remunerações é do seu empregador, o empregado ele tem essa remuneração registrada na carteira de trabalho com as devidas alterações salariais. Só isso deveria bastar. Caso o INSS não acreditasse nessas informações, não acatassem essas informações inseridas na carteira de trabalho, deveria ser responsabilidade sua, do INSS, fiscalizar a empresa para acesso aos documentos e não transferir essa responsabilidade para o segurado, que agora tem que apresentar os documentos com registro de número do E-Social e declaração. Isso é uma piora. A terceira e última alteração que eu vou falar hoje, não que não tenham mais, mas eu percebo quando eu trago muitas informações em um único vídeo, eu acabo explicando mais rápido para o vídeo não ficar longo e alguns segurados não estão entendendo. Então vamos ficar só com 3 alterações hoje para a gente ir mais devagar. A terceira e última alteração que complica um pouco a vida dos segurados é uma previsão que foi alterada, mas ela está bem parecida com a anterior, mas teve uma alteração. Mas eu já comentei aqui no canal que isso é bem prejudicial aos segurados. O que aconteceu? O segurado ele tem um cadastro no meu INSS. E lá nesse cadastro no meu INSS, ele insere um e-mail, um endereço eletrônico nesse cadastro. Ele não se preocupa em manter esse e-mail atualizado ou esse segurado não costuma verificar a caixa do e-mail. E aí ele vai lá e ele faz um requerimento de um benefício previdenciário qualquer. O servidor público entende nesse benefício previdenciário que não estão comprovadas todas as alegações e abre uma exigência pedindo para você
apresentar novos documentos. O que acontece? Ele te manda um e-mail e você não vê esse e-mail e perde o prazo da exigência. Quando você vai consultar o seu benefício previdenciário, ele foi indeferido por ausência de documentos, por ausência de apresentação de documentos. É possível fazer algo depois que você perdeu o prazo? Não. Porque quando o e-mail for informado e estiver cadastrado no portal de atendimento, a notificação para qualquer coisa que o INSS precise será presumida após 5 dias contados da data da sua disponibilização. Então, o INSS toma como verdade que você recebeu o e-mail e viu esse e-mail após 5 dias da disponibilização. Isso é muito perigoso. Muitos segurados estão perdendo o prazo de apresentação de documentos exigidos pelo INSS. Então, ficamos por aqui nas alterações que vieram para complicar a vida dos segurados. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu agradeço demais você ter ficado comigo no vídeo até o final. Eu espero te ver amanhã no próximo vídeo, aqui nos comentários e lá no Instagram.